Agora a gente chegou nos testes e aqui a gente vai olhar o que é mais relevante, né? O que conteúdo que a gente já resolveu um monte de questões, não tem por que refazer. Então, vamos lá, primeira questão. Se R é igual a 789 e o S é 78, então, daí procurar a intersecção, o que seria com os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, tu sempre olha para o conjunto que tem menos elementos para não ficar muito tempo perdido procurando as coisas. Então aqui tem o 7 e o 8. Se tu olhar, esses dois elementos também pertencem ao R, então a tua resposta seria o R. Tu tá bebendo o livro. Mas, intersecção, elementos em comum entre esses dois elementos, esses dois conjuntos. O conjunto R é 7, 8 e 9. E esse conjunto aqui é 7 e 8. Ah, tá, desculpa. Desculpa. Esse de marcar, né? A gente olha e marca a resposta certa. Seria só o conjunto S, né? Seria igual ao conjunto S a resposta. Que o conjunto aí dos elementos em comum seria só o 7 e 8 tá aqui. Tá vendo que eu erro até quando tem a resposta do lado? Olha só. Não, eu achei que isso aqui fossem questões que tu tivesse que fazer, né? Tipo, mostrar qual é o conjunto que é a intersecção, qual o conjunto que seria o conjunto união desses dois. E achei que esse R aqui fosse o gabarito, né? Tipo, a resposta, mas não. É só de marcar. Olha só, já comecei errando a primeira questão. Que maravilha. Quer dizer, errando não, eu só falei a resposta, eu só achei estranho isso daqui, né? Falei, ué, não, isso aqui não pode ser. Mas enfim, vamos seguir para 2 aqui. O A é 1, 3 e 5, o B é 2, 4 e 6. Então, A e B são iguais? Não, porque eles não possuem os mesmos elementos, né? Então não tem como eles serem iguais. Bastaria mostrar, por exemplo, se tu quer mostrar que o A é diferente do B, basta mostrar um elemento que pertence ao A e não pertence ao B. Já de começo tu já acaba com essa coisa de serem iguais. Então o 1 é um elemento que pertence ao A, mas não pertence ao B, e aí já acabou com essa afirmação. A letra B. A e B são disjuntos, ou seja, não possuem elementos em comum. Nenhum elemento que pertence ao A pertence ao B. Então, vamos ver. O A é 1, 3 e 5. E o B é 2, 4 e 6. Sim, eles não têm elementos em comum. Inclusive o A só possui números ímpares e o B só possui números pares. Então, de fato, eles são disjuntos. A C diz que o A está contido no B. Não tá. E para te mostrar que não tá, basta, de novo, mostrar que existe um elemento, pelo menos, que pertence ao A e não pertence ao conjunto B. Então o A não está dentro do B e acabou aí. O 3, né, se tu olhar aqui, qualquer um dos elementos que escolher, mas o 3, por exemplo, está dentro do A e não está dentro do B. Então não tem como o B conter o A ou o A está contido no B. A letra D, de novo, B está contido em A. Não está. Basta pegar o número 2 aqui e a gente olhar, olha, esse elemento pertence ao B, mas não pertence ao A. Então como é que o B vai estar dentro do A, né? Vai estar contido dentro do A? Não tem como. Beleza, a 3. Dados os conjuntos 2, 4, 6, 8 e 10 e o B 1, 3, 5, 7 e 9, o que a gente já sabe de começo? Isso aqui são números pares, isso aqui são números ímpares. Bom, é alguma coisa, a gente já tem uma informação aí. A intersecção dos conjuntos dados não tem intersecção, não tem elementos em comum entre eles. Então a única coisa que vai ter é o conjunto vazio, só isso, né? Aqui tu tem números pares, números ímpares, tu está procurando elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Lamento, mas tu está perdendo tempo. Então a intersecção é o conjunto A? Não, não é. É o conjunto B? Também não. É o conjunto vazio? Sim. É o conjunto dos naturais até 10? Não, também não. Lamento, não é não. Dados os conjuntos A, 3, 6, 9, 12, 15 e o B. Tá, não vou ficar lendo tudo aí. Podemos afirmar que A é um subconjunto de B?
Para o A ser um subconjunto de B, todos os elementos do A tem que estar dentro do B. Todos, sem exceção. Tu tá vendo um 3 aqui dentro do B? Em algum lugar? Não, então não é subconjunto de B. B é um subconjunto do A, ou seja, todos os elementos do B tem que estar dentro do A. Tá vendo um 30 dentro do A? Não, então o B não é um subconjunto do A, tá errada também. A intersecção é vazia, ou seja, ele está dizendo aqui que não existem elementos que estão dentro dos dois conjuntos, ao mesmo que pertencem aos dois conjuntos. Vamos ver se não existem. Aqui é tudo múltiplo de 5, né? 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Opa, achei o 15 aqui, ó. O 15 está dentro do A e também está dentro do B. Então, se tu fosse ter que dizer os elementos que estão presentes nos dois conjuntos, tu mostraria que o 15 está dentro dos dois aí. Então, essa afirmação que a intersecção, ou seja, os elementos em comum entre eles, é vazio, que não tem, é mentira. Existe o 15 pertence aos dois conjuntos. E a letra D, a intersecção não é vazia. Faz mais sentido, né? Se a C tá errada, a D faz sentido. Tá? Olimpíada de Matemática, vamos lá. Dados os conjuntos, tá, e o B podemos dizer que... Aí a gente olha para cá. O B está contido dentro do A. Vamos ver. Todos os elementos do B tem que estar dentro do A. Quem é o B? 4, 5, 8 e 9. Eu tenho que encontrar todos esses elementos aqui dentro do A. Vamos começar pelo 4. 2, 3, 6, não. Bom, então já acabou com essa afirmação. Se o 4 não está dentro do A, já tu nem precisa olhar para os outros. Já acabou por aí. O A está contido dentro do B? Tem mais elementos no A do que tem elementos no B, então tu já nem precisaria perder tempo, mas vamos olhar para cá. Então todos os elementos do A teriam que estar dentro do B para ele estar contido no B. Vamos olhar, o 2, vamos pegar o 2 de começo. O 2 está dentro do B também? Não, não tá. É uma pena, né? Então isso aqui é mentira. A letra C. A união do A com o B é o conjunto vazio. Não, cara, a união tu junta tudo. Tudo que os dois possuem, só não vai repetir elementos. Então todo mundo aqui repetiria algum elemento? Não, acho que não, né? Não, se tu juntasse esses dois conjuntos, fizesse a união deles, ficaria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, junta tudo aí. Não tem como ser uma união vazia. Tá juntando tudo que tu tem. Nos dois conjuntos ali, esquece. E a letra D. A e B são disjuntos. Ou seja, não existem elementos em comum entre esses dois conjuntos. Não tem elemento em comum. Então é verdadeira essa afirmação. Muito bom. E a 6. Se 1, x, 5 e 7... essa daqui já é mais... É um negócio mais encorpado, né? Uma questãozinha mais interessante. Então, vamos copiar pra cá. Ele tá perguntando x e y pra gente, né? Acho que ficou faltando a chave aqui. É 4, 5 e 7? 4, 5 e 7, exatamente. Eu não cheguei a copiar a chave. Então tá aí. Bom, vamos olhar para essa afirmação aqui, e aqui é intersecção, né? Vamos colocar o símbolo certo e vamos ver o que ele está dizendo para nós. Aqui ele botou um parênteses, porcaria. Pronto, tá, chaves aí. Então, tirar esse se aqui que não precisa. Esse 6 eu deixo desse jeito aí. Tem um pouco mais de espaço. Vamos ver se eu tirar um zoom. Pronto. Agora a gente pode olhar para essa afirmação. O que ele está dizendo para nós? Que se eu procurar os elementos em comum aqui, se eu formar um conjunto que só possui os elementos que pertencem a esses dois conjuntos ao mesmo tempo,
eu vou encontrar 4, 5 e 7 como resposta, como sendo os elementos desse conjunto aí, que é só de elementos em comum entre esses dois. Bom, vamos lá. Se eu olhar para o x aqui, na verdade, se eu olhar para o 1, o 1 não pertence a esse segundo conjunto, então tá fora. Se eu olhar para o x, olha só, tem um x aqui também, mas eu não sei quanto isso vale, por enquanto deixa quieto. 5 pertence a esse conjunto também, não vi um... Aqui, não, aqui tá o 5. Tá aqui o menino. O 7. 7 não tá aqui. Então o que vai ter que acontecer? Para esses conjuntos possuírem esses 3 elementos em comum, o meu x ele vai ter que ser igual a 4, né? Vai ter que ser igual a 4. Teria outra possibilidade? O x pode ser 5, pode ser 7, por exemplo? Não, porque aqui nesse primeiro conjunto eu tenho x, 5 eu já vi que é um elemento em comum, e tenho o 7. Então o x ele não pode ser 7. Nesse caso o x tem que ser 4. E o y, agora para isso ser verdade, né? Olha, 4, se o x for 4, vou ter esse elemento em comum, o 5 já está ali. E a única forma dessa afirmação ser verdadeira é que o y seja igual a 7. Então essas são as duas possibilidades que eu tenho aí. Quer dizer, não são duas possibilidades, é a única possibilidade dessa afirmação ser verdade. É que o x seja igual a 4 e o y seja igual a 7. Não tem outra coisa, é só isso aqui. Então vamos ver, x igual a 1 não é, x igual a 5 esquece, x igual a 4 sim, mas y igual a 5 não tem como. Então ficou a nossa letra D aqui, x igual a 4, y igual a 7. Muito bem. Tá, dados os conjuntos, determina o que manda. Vamos lá. Ele quer que faça isso daqui. Essa daqui a gente vai fazer. Porque não tem por que não fazer. Já é uma questãozinha um pouco diferente, é dos testes, é para ser um pouco mais difícil. E não custa nada a gente fazer. Então, o A... Cara, eu não sei porque que de vez em quando ele entende que é chave e outras vezes ele não consegue, tem alguns probleminhas aí. Então tem o meu A, tem o meu B tá aí. 1, 3 e 8 e o meu C. Vamos devagarinho que a gente termina isso. Ó, tá vendo? Dessa vez ele entendeu que era uma chave. O que ele quer que a gente faça? Aí, A união com B, intersecção com C. Muito bem. Vamos dar o espaço. Pelo menos já ficam letras parecidas, né, com os símbolos que a gente usaria. Já é alguma coisa. Intersecção. Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer é essa que está dentro dos parênteses aqui, né, que é a união com B. Então, pega tudo de todo mundo, todos os elementos, e joga num conjunto só. E não repete elementos, né? Então, o A é 1 e 5 e o B é 1, 3 e 8. O 1 é um elemento que eles possuem em comum, a gente não vai repetir. Vai simplesmente copiar 1,3,5,8. Então, quando eu faço a união, eu vou ter como resposta isso daqui. Junta tudo, né? 1, 3, 5 e 8. É só os elementos que tem. Muito bem. E agora tem que fazer a intersecção com C. Então, isso daqui vai ser você. Copia o símbolo de intersecção. Aqui eu vou colocar o conjunto C, né, para ficar mais fácil de ver o que a gente vai estar fazendo. Que é justamente olhar para os elementos que tem em comum entre esses dois conjuntos. Se tu perceber qual elemento que pertence aos dois, vamos olhar para o menor conjunto, né? Vamos olhar para o 3 primeiro. O 3 está dentro desse outro conjunto? Sim, então o 3 faz parte da nossa resposta.
E o 4? O 4 não pertence a esse conjunto aqui. Então a nossa resposta seria só o elemento 3. Ah, mas por que tu não olha para os outros? Bom, eu não vou olhar para os outros elementos, porque obviamente o 1, por exemplo, não tem como perder tempo procurando aqui dentro desse conjunto. O número 1 pertence a esse conjunto também? Não. Então por isso que tu sempre começa olhando do conjunto menor, né? Procurando elementos em comum com o outro. Porque se tu começar por esse daqui, tu vai... vou começar a procurar pelo 1. Tá, o 1 pertence a esse conjunto? Não. O 3 pertence a esse conjunto? Sim. Então é um elemento em comum. O 5 pertence a esse conjunto? Vai falar, não. O 8 pertence a esse conjunto? Vai olhar, não, só tem um 4, um 3 e um 4. Entende? Então é perda de tempo tu começar a procurar elementos em comum baseado no conjunto maior. É sempre melhor tu começar por aqui. Olha para o conjunto menorzinho. E assim a nossa resposta é essa para essa questão. Só o 3 é um elemento em comum dessa coisa toda aí, né? Então vamos seguir aqui, vamos olhar se existe essa possibilidade e tá aqui, letra B. O 3, muito bem, vamos para 8 então. Dados os conjuntos M, N e P, podemos afirmar que... essa daqui dá aquele trabalhinho, né? Tu tem que ver se a gente consegue fazer com mais... só olhando aqui. Então vamos para a primeira afirmação. Ah, mas tu sabe que já está marcada a resposta. Sim, eu sei que já está marcada a resposta. Mas isso não serve de nada pra gente. A gente precisa justificar as coisas, né? Entender o porquê. Então, vamos olhar para a primeira afirmação. M intersecção com N é igual ao conjunto vazio. O que ele está dizendo para nós? Que não existem elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Então vamos dar uma olhada. M e N. Quem é o menor? Não tem. Os dois não tem a mesma quantidade de elementos, então olha aqui começa com 3. Tu só precisa encontrar um elemento que esteja em comum aqui para mostrar que isso aqui é falso. Se for falso, né? Então vamos dar uma olhada. O 3 pertence ao N também? Não. O 5 ao 5 pertence. Então já achei um elemento que pertence aos dois. Então essa afirmação aqui de que não tem elementos é mentira. E o 6, ele pertence ao N também? Pertence, tá aqui. Então achei dois elementos aí, logo isso aqui é mentira, isso aqui é falso, né? Letra B. 3 pertence ao M, intersecção com o N. Calma lá. Agora, primeiro de tudo, tu faz isso daqui. M intersecção com N, ou seja, os elementos que são comuns aos dois conjuntos. A gente já viu que para M e N é o 5 e o 6, né? Esses dois elementos estão dentro dos dois conjuntos, mas só esses. Então a resposta dessa primeira parte, dessa parte aqui, ó, é um conjunto com dois elementos que seriam o 5 e o 6. Aí ele está te dizendo que o 3 pertence a esse conjunto. Não pertence, só tem o 5 e o 6. São os únicos elementos em comum entre esses dois aqui. Então, mentira. O 8 está... Aqui já está errado. Ó. Um elemento não está contido num conjunto. Um elemento pertence a um conjunto. Deveria ser esse símbolo aqui. Ai, mas que frescura. Não, cara, é o jeito de falar, cara. Foi assim que foi... todo mundo chegou num acordo que tinha que ser assim que tem que falar, tem que ser assim que tem que escrever. E a gente só segue isso daí, tá? Então o elemento ele não pertence a um conjunto, ele está contido no conjunto. E logo esse símbolo aqui está errado e a gente pode descartar a letra C. E só resta a D, que é nenhuma das afirmativas aí. Tá, 9. O conjunto riscado na figura ao lado é. O conjunto riscado nessa figura é a parte em comum, são os elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. E é isso, tá cercado pelos dois, né?
Os dois conjuntos aqui, a cerquinha fecha os elementos em comum aqui. Então, vamos ver com as afirmações. A letra A está dizendo que é o complementar do A, nesse caso, provavelmente em relação ao B. O que isso quer dizer? Que seriam os elementos que faltam para o A, para ele ser igual ao B. Não, não é, porque esses elementos já estão dentro do A. Então, eles não faltam para o A, eles estão dentro da cerquinha do A aqui, que é maior, ó, pega eles. Essa partezinha arriscada. Então, a primeira é mentira. Complementar do B em relação ao A. Quer dizer que são os elementos que faltam para o B, para ele ser igual ao A. Não, também não. Já estão dentro do B, esses elementos também. Já está cercadinho aqui pela cerca do B, ó. Já estão presos aqui. Então não falta para o B. Como é que vai faltar se já está dentro dele? Esses elementos são A união com B. Não, também não. A união com B seria tudo. Tudo que está dentro da cerquinha do B, tudo que está dentro da cerquinha do A. Então não é. A intersecção com B, sim, é só a parte que tem em comum entre os dois. Só esse miolinho aqui, né? Que pertence tanto ao A quanto ao B. Então tá aí. 10. Se o A é 0, 1, 2 e vai até o 10, então esses três pontinhos estão escondendo o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o B é 1, 2, 3 e vai até o 9, então os três pontinhos estão escondendo o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Então é melhor do que tu ter que escrever todos os elementos, né? Daí tu bota os três pontinhos, fica mais fácil. Então, A intersecção com B é igual a 0. Calma lá, né? Quer dizer, igual a 0 não, é o conjunto vazio, ele não possui elementos nessa intersecção aí, não tem elementos em comum entre os dois. Tem elemento em comum. Se tu olhar aqui, tu já vê que, por exemplo, o 2, ele está dentro do A e está dentro do B também. Então, é um elemento que tu já vê na hora aqui, ó. Então, existem elementos em comum entre esses dois conjuntos. Letra B, A união com B é igual a B. Não. Não é igual a B, porque quando tu juntar tudo, sem repetir elementos, né, dos dois conjuntos, o 0, o A está contribuindo com 0. O B não tem 0 dentro dele. Então, a resposta, o conjunto que seria a resposta, seria o A, né? O A possui todos os elementos que tem dentro do B, e mais um pouquinho. Que o B não tem nem o 0 aqui, nem o 10. E esses o A tem. Fora que o A tem todos os outros que estão dentro do B também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Do 3 até o 9 estão escondidos nesses três pontinhos aqui, mas eles existem, estão aqui. Então, é mentira. A união com B não é igual ao B. Letra C. A intersecção com B, elementos em comum, é igual ao A. Não, também não é igual ao A. Porque tu está olhando para todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Esses elementos vão do 1 até o 9, que é os... Se tu olhar aqui dentro do B e for procurar no A, tu vai encontrar eles. Do 1 até o 9 tu vai encontrar dentro do A. Então, são os elementos em comum entre os dois. Logo, essa afirmação está errada, né? Muito bem. E a letra D, A união com B é igual ao A. Sim. Quando tu juntar todos os elementos, no final das contas, o conjunto final da união de todos aí vai ser do 0 até o 10. Que é igual ao A, não é mesmo? Então tá aí, letra D. Concordo com a resposta do autor. Se o A é o conjunto dos números ímpares maiores que 5 e o B é 8, 9, 10, 11 e 12, então conjuntos dos números ímpares maiores que 5. Então vai ser 7, 9, 11, tudo mais. A intersecção com B vai ser 9 e 11. Sim, vai ser 9 e 11. Porque aqui os números ímpares do B é o 9 e o 11. Os únicos que tem, ele acaba no 12. É os únicos elementos que ele tem quando a gente for olhar
os conjuntos em comum. Deixa eu escrever isso daqui, porque senão fica... Essa aqui, ó, acho que vai ficar feio eu só falar, né? O nosso conjunto A, eu posso representar dessa forma aqui, ó. A igual a números ímpares maiores do que 5. Então, começa no 7, vai ser o 9, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Então, bota os 3 pontinhos aqui para indicar que isso aí continua. Eu só pedi para esse infeliz aqui ignorar isso aí, não ficar sublinhando. Então 7, 9, 11, 13 e assim por diante. E o B, ele é só um conjunto menor, não é infinito, né? Ele tem poucos elementos, ele tem um fim. Quando ele te pede para pegar os elementos em comum entre esses dois conjuntos, tu sabe que vão ser só os elementos ímpares, né? Porque aqui é um conjunto de números ímpares, maior do que 5. Então a única coisa que tu vai ter vai ser o 9, aqui ó, pertence aos dois ao mesmo tempo, e o 11, né? É a única coisa que tu encontra. Logo, a intersecção, deixa eu colocar aqui, intersecção com B, é igual a 9 e 11. A intersecção com B, cara, por que tu não coloca? Olha, ele muda a fonte, cara, pra incomodar. Não tem problema. Esse é o D menos, na verdade. A intersecção com B é 9 e 11. Não sei nem porque que eu apertei Alt Tab. Pronto. É isso aí. 9 e 11. E eu sou teimoso. Eu vou copiar. Eu não quero essa porcaria de fonte. Lixo aqui. Ah, e daí agora tu... Não é essa fonte, né? Cambrial. Mas... eu ia mudar pro Office. Eu falei que eu ia mudar pro Office pra não me incomodar com uma porcaria dessas. Mas por enquanto fica do jeito que tá. Mas essa não é a fonte que eu... Paciência é uma coisa que eu não tenho muito, sabe? Porque essa porcaria aqui podia funcionar do jeito que eu preciso que funcione. Ah, tu tinha mudado de fonte, seu coisinha bonitinha, agradável. Próximo vídeo eu garanto que eu vou mudar isso aqui. Symbol, ó, essa porcaria de fonte aí que estraga com tudo. Ou eu devia usar só ela, né? É uma fonte que anda pior também. Se eu usar ela somente. Por que eu voltei pra ali, cara? Eu já tô com a resposta aqui. Hoje é o dia dos problemas. Hoje é o dia dos problemas. Mas tá aí. A intersecção com B é só os elementos 9 e 11. E o resto das afirmações que ele faz, tá dizendo na B que tem o 13 também, não tem como, se aqui o conjunto B não possui esse elemento, não teria como ser um elemento em comum entre os dois. A união com B, ele só apresenta 7, 9, 11 e 13. Não, cara, tu tá fazendo a união desses dois conjuntos. Vai pegar tudo, vai ficar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai até o infinito e além, com os números ímpares que ainda tem. Então, não tem nem como ser um conjunto finito, se tu tá unindo os dois, né? O A é um conjunto infinito, ele vai contribuir com todos os elementos que ele tem. A única coisa que a gente vai fazer é não repetir elementos. Mas é só um pedacinho, só isso aqui, não tem como ser. E aqui ele está dizendo que A união com B é 7, 8 e vai até o 13. Também não, cara. Quando fizer a união desses conjuntos, aí tu vai ter um negócio que vai ser o... Vamos fazer aqui, vamos fazer a união com B aqui só para ver. A... Por quê? Por que ficou desse jeito?
Vamos desativar isso. Ah, eu não tinha visto que tava essa porcaria ativada. Não sei como é que ativou, mas enfim. A união com B. É o negrito, não sei, mas eu não apertei Shift B. Bom, não vou discutir, né? A união com B. O que isso aqui vai gerar pra gente? Vai gerar um conjunto que vai ser... Pega todos os elementos do A. Mas vamos pegar os... vamos colocar o que der aqui. 7 vem do A. 8 vem do B. 9 vem dos dois conjuntos, a gente não repete, a gente está unindo, né? Não vamos repetir elementos. O 10, o B vai contribuir com esse elemento. O 11 tem nos dois. O 12 tem só no B. E o 13, do 13 em diante, quem contribui é o A. E o A ainda vai adicionar todos os elementos ímpares aí, a partir do 13 aqui que a gente não vai escrever, né? Então, não tem como a união com B ser essa coisinha pequena aqui que vai até o 13. Ele vai ser tudo isso aqui. Eu só mudar minha posição aqui na cadeira, que já a perna já começou a ficar dormente já. Não, a idade do cara é triste. Vamos lá. A 12. Se o A é 3, 4, 5, 6 e o B é 7, 8, 9, então o subconjunto, ou melhor, bom, aqui não precisa nem pensar, né? Ele está dizendo que um conjunto pertence a outro conjunto. Não. Um elemento pertence a um conjunto menor ou do mesmo tamanho do outro está contido em outro conjunto, mas não pertence. Então já está errado aí. Letra B, que esse conjunto aqui com dois elementos 5 e 6 está contido no A. Para isso aqui estar contido no A, todos os elementos desse conjunto tem que estar dentro do A também. Então, vamos olhar, o 5 está dentro do A? Tá. E o 6? O 6 também. Então, esse pequeno conjunto está contido dentro do A, é verdade. Aqui ele está dizendo que o complementar do A em relação ao B, nesse caso aqui, é 7, 8 e 9. O que isso significa? Que esses são os elementos que, se eu colocar dentro do A, ele fica igual ao B. Não, né? Não, é igual. Para um conjunto ser igual ao outro, eles têm que possuir os mesmos elementos. Só isso. Nem a mais, nem a menos. Para dois conjuntos serem iguais. Então, se eu colocar esses elementos dentro do A, ainda mais considerando a quantidade de elementos que o A já tem, ele não vai ficar igual ao B. Não tem como. Porque ele possui mais elementos que o B e não são os mesmos, então esquece. Aqui, a letra D, está dizendo que a intersecção com B, ou seja, os elementos em comum entre esses dois conjuntos, é igual a 3, 4, 8 e 9. E detém esses pontinhos aqui, que provavelmente quer dizer 5, 6, 7, né? Vamos ver. Intersecção. O 3 tem que estar dentro dos dois conjuntos. Vamos olhar. O 3 está dentro do A. Opa, já não está aqui. Lamento, não está aqui dentro, então não é. Então não é um elemento em comum entre os dois. Já está errado a resposta aí. Vamos para 13. Sendo o A 1, 2, 3, 5, 7 e 8 e o B 2, 3 e 7, então o complementar de B em relação ao A. Bom, complementar de B quer dizer os elementos que eu boto dentro do B para tornar ele igual ao A. O que falta para o B para ser igual ao A? Ele tem 2, 3 e 7. O 2 já está aqui, né? O 3 e o 7. Beleza, o que está faltando? 1, 5 e 8. São os três elementos que falta eu colocar dentro do B para ele ser igual ao A. 1, 5 e 8. A letra A está dizendo 8 só. Não, não é. Lamento. A B está dizendo 8, 9 e 10. Onde é que tu tá vendo um 10 aqui dentro do A, cara? E nem 9 não tem. Então não tem como. Não ficaria igual. A C, 1, 5 e 8. Exatamente o que a gente falou, né?
E a letra D, 9, 10 e 11, que jeito, cara. Se eu colocar esses elementos dentro do B, inclusive isso aqui é um conjunto infinito, né? Então isso aqui continua até o infinito e além. Como é que o B vai ser igual ao A? Se ele vai ter muito mais elementos e nem vão ser os mesmos aqui, ó. Muito bem, vamos para 14. Se o A é 1, o B é 0 e 1 e o E é 0, 1 e 2, então o complementar DA intersecção. Nossa, já pediu pra gente copiar. Eu tenho que fazer. Ai, ai. Que hora é agora que eu já tô com sono, cara? 3h15 da manhã. Maravilha. Começando o dia. Essa é a questão 14. Como o enunciado é um pouquinho maior, eu vou ter que copiar. Isso aqui, tentar fazer de cabeça é só pra atrasar a vida das pessoas, né? Não vou estar ajudando nem a mim mesmo, nem a ninguém. B é 0 e 1. E o E é 0, 1 e 2. Tá, eu tenho os meus conjuntos. Ele quer saber o que? O complementar de A intersecção com B em relação ao E. Calma lá. Primeiro resolve isso daqui. Eu não copiei, cara, mas hoje eu tô. Hoje eu tô bem. Eu tô bem mesmo. A intersecção com B. Tá aqui o A intersecção com B. O que vai ser isso? Para começo de conversa. Elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. Só o 1, né? Não tem mais elementos em comum aí, então vai ser isso aqui. Tá. Agora o que ele quer saber? O complementar de A intersecção com B em relação ao conjunto E. Então isso quer dizer que é o complementar para esse conjunto aqui. O que seria isso? Quais os elementos que faltam eu colocar aqui dentro desse conjunto para que ele seja igual ao E? O que está faltando? Quais elementos eu preciso botar aqui dentro? O 0 e o 2. Então eu vou colocar entre aspas, né, que é o jeito que eu estou representando essa parte complementar. Então o complementar desse conjuntinho pequeno aí, para ele ser igual ao E, os elementos que ainda faltam é o 0 e o 2. Eu falei o 0 e o 2, pronto. Se eu colocar eles aqui dentro, ele fica igualzinho ao E. Vamos ver se a gente tem essa resposta. Tem, tá aqui, 0 e 2. As outras seriam 1 e 2, não, 0 e 1. Tá próximo, tá próximo. Vamos lá. Sabendo que A tem 4 elementos e B tem 3 elementos, A intersecção com B. Vamos lá. O A possui 4 elementos, o B possui 3 elementos, e a minha intersecção de A com B é igual ao conjunto vazio? Tá, então tá dizendo que não tem elementos em comum. É isso que é isso que ele está afirmando aí com essa intersecção aqui, né? Igual ao conjunto vazio. O que a gente pode afirmar? Que A união com B não tem elemento. Não, união não, cara. E tu te acalma. A união com B vai ter 7 elementos. Não vai ter nenhum elemento repetido, porque é o que isso aqui está dizendo, ó, que não existem elementos em comum entre esses dois conjuntos. Então, quando te pedirem para juntar tudo dos dois, fazer a união, vai ter 7 elementos aqui o conjunto. A união com B tem um elemento? Não, certeza que tem 7. A união com B tem 6 elementos? Coisa nenhuma, né, cara? Te falei. Tá aqui a resposta. Tem 7. É isso mesmo. 7 elementos. Porque ele está te garantindo que não tem elementos em comum, que não tem nada se repetindo nos conjuntos aí. Então tá aí, bem tranquilinho, achei que ia ser mais complicado. Se o conjunto A tem 7 elementos e o conjunto B tem 4, e A intersecção com B tem um elemento,
Só dá só uma puxadinha aqui pra ele não... Vem pra cá, pô. Se às vezes eu aperto a bolinha no mouse, ele não vai. Enfim, vamos lá. O A tem 7 elementos, o conjunto B tem 4 e A intersecção com B tem 1 elemento. Então, 1 vai se repetir. Legal? Então, A união com B tem 7 mais 4 daria 11. Mas como tem um elemento repetido e a gente não vai contar ele duas vezes, então tem 10 elementos A união com B. 10 elementos, perfeitamente. Muito bem, tá aí. Agora fica essa buçanha dessas... Ah, não vai me dizer que travou isso daqui. Não pode, cara, não pode. Pronto, saiu. Sei que ficou travado ali, não queria sair essa porcaria aí. Enfim, tem 10 elementos, tá aí. Numa pesquisa em que foram ouvidas crianças, constatou-se que 15 crianças, essa daqui é daquelas que a gente tem que desenhar ou usar aquela fórmula lá. Eu vou fazer os desenhos dos conjuntos. Na verdade, eu deveria até deixar assim, né? Pra gente não ver resposta nem nada. 10 crianças gostavam de refrigerante, 25 gostavam de sorvete e 5 gostavam dos dois. Quantas crianças foram pesquisadas? Se a gente for desenhar, que eu acho que é o que a gente vai fazer, né? Essas questões a gente já viu também, né? É mais uma coisa de revisão mesmo. Então, se tu sabe que existem elementos em comum nos dois conjuntos, tu sempre vai começar pelo meio, né? Tu não vai começar a resolver as coisas escrevendo o total de elementos aqui do conjunto. Não, tu vai começar pelo que tem em comum entre os dois. Que nesse caso é 5 crianças, né? Que gostam tanto de refri. Nossa, que questão legal essa. E sorvete. Tava inspirado o cara que escreveu esse enunciado. Tá. Refrigerante, sorvete, 5 gostavam de refrigerante e sorvete. Então 15 gostavam de refrigerante. 5 já tô contando aqui. Então para 15 faltam 10. Falta mais 10. Se te perguntarem, tem 15 elementos dentro desse conjunto aqui. Somando, né, os dois ali. E das que gostavam de sorvete, 25. 5 já estão aqui, já estão dentro da cerquinha, né, desse conjunto. Então para 25 faltam 20. Muito bem. Tá aí as 20. E aí o total de crianças que foi entrevistada é 10 mais 5 que é 15, mais 20 que é 35. Tá aí, esse é o total, é o TOT. 35 crianças entrevistadas e a gente fez o desenho do jeito que tinha que ser. Vamos fechar aqui. Estou muito confiante, né, nas respostas. Mas tá aí, a letra A. Eu nem tinha visto, garanto a vocês que eu nem tinha visto aqui. Mas, todavia, entretanto, a gente também pode resolver, sabendo o número da questão, 17, usando aquela equaçãozinha que eu mostrei, né? Então, vamos dar um zoom aqui, deixar grandão aqui, fica fácil de ver. Que diz que o total, que eu vou chamar de tesão aqui, o total é o número de crianças que do conjunto aí das que gostam de refrigerante, mais o número das crianças aí que gostam de sorvete, o S é grandão para indicar que é o conjunto, menos o número que tem em comum entre os dois, que aí tu representaria como um R intersecção, né? Linguagem de conjuntos. Então, intersecção com... O legal é que ele... Ah não, ele não trocou todas as letras da linha, enfim. Ou ele trocou tudo. Vou incomodar. Tá, não vou discutir. Senão eu vou perder muito tempo. Enfim, tá aqui. R intersecção com S. A gente sabe, então, para saber o total de crianças entrevistadas, né? Que o número das que gostam de refrigerante é 15. Somando com as que gostam de sorvete é 25, mais 25, né? Menos o que tem em comum entre as duas, que é 5. Aí, fazendo dessa forma, tu vai chegar em 15 mais 25, que dá 40.
menos 5 dá 35. Então, de um jeito ou de outro, tu chega na mesma resposta. Isso daqui acho que vai ser mais útil no ensino médio, mas não custa nada saber. Só pedir para ele ignorar isso aqui sempre que possível. Tá? Numa reunião social, e aqui a mesma coisa, uma questão similar. Quantas pessoas foram a essa reunião? Muito bem, então podemos desenhar, podemos ir pela equaçãozinha, não faz diferença nenhuma. Tu sabe que tem 4 pessoas que tomaram café e chá, então existem elementos em comum. Logo, tu vai começar pelo meio, não tem para onde fugir. Aqui, como é café e chá, como é que eu vou chamar esses conjuntos? Os dois começam com C, vou chamar de A e B para não dar problema, tá? A e B é assim que funciona a vida. Então 4, tá vendo que aqui a gente já pode fazer um pouco mais rápido? Tu já sabe, a pergunta é muito parecida com a de cima. Se tivesse que fazer uma prova, tu já, né? Na verdade, se tivesse que fazer uma prova, tu não veria duas perguntas tão parecidas juntas, né? Mas tem 4 pessoas em comum, mas fazendo uma lista de questões, né? Pra gente acelerar a vida aí. Tu tem 4 em comum aqui. Tem 19 pessoas que tomaram chá, que não significa que todas tomaram só chá, né? É chá o primeiro, café, desculpa, café e depois o chá. O A é café, é CAF, é K, e aqui o B é CH, de chá, né, pra gente não fazer essa confusão. Então 19 menos 4 dá 15, essas 15 só tomaram café. E aqui foram 14, então para 14 ainda faltam 10 aqui no outro conjunto. Agora a gente pode fazer a soma aí sem repetir pessoas, né? Tu já sabe que essas 4 estão dentro dos dois conjuntos, mas são as mesmas 4 pessoas. Então quantas pessoas foram à reunião? 19, 29 pessoas. Total igual a 29 pessoinhas que foram na reunião. A gente pode fazer desse jeito, que é o jeito que o livro tá querendo que tu faça, né? E tá aqui o desenho dele, né? 15 a 4, que é o que está em comum entre os dois conjuntos, e 10 que só tomaram chá. Ele representou como FH. Bom, tá aí, 29 pessoinhas, porém, não é o único jeito de resolver essa questão, né? Então, da mesma forma que a gente fez aqui no de cima, que eu vou me dar o luxo de copiar e colar, porque eu já decorei essa coisa. A gente vai chamar de A e de B, para não perder muito tempo. Então o conjunto A é as pessoas tomaram café, e o B as pessoas tomaram chá. Vamos procurar o total aí de pessoas. As que tomaram café, 19. As que tomaram chá, 14. E o que tem em comum entre os dois conjuntos aí é o que? 4? É. Então, isso aqui vai ser igual a quem? 14 menos 4 dá 10. 19 mais 10 dá 29. Chegamos na mesmíssima resposta. Vamos seguir em frente. Foram instaladas 66 lâmpadas para iluminar as ruas A e B que se cruzam. Que coisa linda! Na rua A foram colocadas 40 lâmpadas e na rua B 30 lâmpadas. Quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? Mas olha só que bonito. Essa daí muda um pouquinho, tá? Vamos fazer o seguinte. Dá pra fazer por aqui e dá pra fazer pelo desenho. Vamos fazer por aqui e pelo desenho, obviamente. Então, essa é a questão 20. Nessa, se a gente for lá olhar a equaçãozinha aqui, nosso A, o nosso B, que a rua A, a rua B, né, fica melhor do que eu não sei porque que eu não copio essa aqui para ter de referência,
que seria mais inteligente, né? Não precisa ficar trocando. Ctrl C, tá aí. Rua A, Rua B. Nesse caso, ele quer saber a quantidade de lâmpadas que foi colocado aí no cruzamento. Então é as lâmpadas que pertencem às duas ruas aí. Quando elas se cruzam, não é que estão nas duas ao mesmo tempo ali. Então é essa parte aqui que ele quer saber, a intersecção que tem em comum entre as duas. Então ele já te dá o total. O total tu sabe que são 66 lâmpadas. Tu sabe que o número de lâmpadas da rua A e é realmente A e B. Pra te ver o quanto tu tá prestando atenção na questão. Na rua A é 40 e na B é 30. Então tu já sabe esses números, basta substituir. Rua A são 40 mais 30. O que tu não sabe é esse teu N aí, que eu vou copiar para não precisar estar escrevendo toda hora. O que tu não sabe é isso, é o número que tem em comum entre as duas ruas aí. Muito bem, basta somar. 40 mais 30 dá 70. Então vou ficar com 66 igual a 70 menos N, a intersecção com B, que é o número da coisa em comum entre as duas ruas. Muito bem. E agora o que tu faz? Tu soma N, a intersecção com B, que tudo isso aqui é um número, tá bom? Ou melhor, isso daqui é o número, daí tu soma isso dos dois lados da tua igualdade. Pensa que isso aqui é 7. Ah, mas é muitos números e aqui tu está representando dois conjuntos e tudo mais, mas quando tu fizer essa conta, tu vai chegar num valor, tá? Então, é só isso que eu estou fazendo, somando esse valor dos dois lados da igualdade. Então, eu vou ficar com este valor aqui, na esquerda, que é onde eu quero que ele fique, mais 66 igual a 70. E agora, para isolar, né, para a gente deixar ele sozinho, lembra do que eu falei sobre isolar variáveis? Então, vou isolar coisas num cantinho só. Então agora a gente subtrai 66 dos dois lados da nossa bela igualdade. Então vai ficar com 70 menos 66 do lado direito aqui. Desse lado já foi embora, né? 66 menos 66 deu 0. Por isso que ele ficou sozinho aqui. E aqui dá 4, né? 70 menos 66. E aí eu aperto no 5, não sei porquê. Probleminhas na cabeça. Então, o número de lâmpadas que tem em comum entre as ruas é 4, no cruzamento lá delas. Tá pronta a resposta desse jeito aqui, usando essa equaçãozinha. Porém, todavia, entretanto, não é assim que o autor pretende que tu resolva isso aqui. Ele quer que tu faça o desenho, os conjuntos e tudo mais. Então, a gente vai fazer do jeito que ele pretendia que fosse feito, para não gerar atritos. Então, tu sabe que existe elementos em comum entre esses dois conjuntos. Tu sabe também que o total de elementos daqui do conjunto grandão é 66. Então a gente muda um pouco o jeito de resolver a questão, né? Aqui o teu conjunto A, aqui o teu conjunto B e aqui o teu conjunto L, por exemplo, que seria o número de lâmpadas aí no total. Aqui tu sabe que o L tem 66 dentro dele, tá? É 66 lâmpadas, peraí. Tá ficando muito tosco isso aqui. Tá muito feio aí, eu vou escrever, tá ficando feio. Tem 66 lâmpadas aí. Tu não sabe a quantidade que tem em comum entre a rua A e B. Então tu bota um X aqui no meio, né? Na parte em comum entre as duas. Tu sabe que é um valor, mas tu não sabe quanto é que é. Então é X. Da parte do A, ele está te dizendo que são 40, mas as que só estão na rua A é 40 menos X. Tu não sabe o valor de X, mas tu sabe que é 40 menos X, né? Isso pelo menos tu consegue dizer. E o B é 30 lâmpadas, mas é 30 menos o X aqui, ó, porque tu não pode e não quer repetir valores, né?
O total dentro do cercadinho do B tem que ser 30. Então, se tu já escreveu que existem algumas que estão dentro dos dois cercadinhos, tu não pode repetir esse número aqui, né? Senão daria errado. Então, tu subtrai esse valor do 30. Mas eu não sei quanto é que é. Bom, tu não sabe, mas tu já está garantindo que tu não vai contar duas vezes ele. Então, aqui para resolver essa conta, será que a gente tem como abrir outra novo? Vamos lá. Não quero salvar. Não. Filhote, me ajuda a te ajudar. Se eu der um zoom aqui pra gente fazer, vai ser 40 menos x mais x, se tu vai contar, né? 40 menos x mais 30 menos x. É o que tu deveria fazer para chegar na resposta. Eu devia escrever isso aqui, né? 40 menos x, é só tá somando que nem a gente fez na questão anterior, só mudou um pouquinho porque agora tu não conhece, não. A parte no meio ali. Então, 40 menos x mais o x, que é a parte que está no meio, mais o que está no outro lado ali, que é 30 menos x. Por que eu tô fazendo assim, né, cara? Pega e escreve no editor de texto lá, pra te não sofrer. E tudo isso tem que ser igual a 66. Tu sabe a resposta já, de quantas lâmpadas tem. Ele quer saber quantas são em comum. Então aqui 40 mais 30 dá 70. Setentinha. Menos x mais x, isso aqui vai-se embora. E sobrou menos o x ali. Isso igual a 66. Nossa, isso aqui eu prometo que os próximos eu não faço tão tosco assim. Eu vou escrever lá. Aí eu queria fazer certinho, não deu, pô. 66, lindo. E agora? O que a gente faz? Subtrai 66 dos dois lados e soma x dos dois lados. É um jeito, tá? Então 70 menos 66 dá 4. Isso aqui vai ficar igual a x. Se tu somou o x dos dois lados e subtraiu 66 dos dois lados, vai ficar com essa coisa. Tá pronta a resposta? É 4 igual a x? Não, não é 4 igual a x. É x igual a 4. Tua variável sempre fica do lado esquerdo. Isso é padrão, tá? Tu não tem por que querer inovar as coisas. É x igual a 4. Não tem por que tu querer deixar desse jeito aqui só para incomodar. E possivelmente impossibilitar aqueles belos arredondamentos que os professores fazem quando o cara tá muito mal de nota, né? Que ele olha e fala, cara, tu vai pegar exames, precisa desse 0,5 aí. Mas dá pra arredondar de 6,5 para 7 pra tua média ficar aceitável aí, tu se escapar do exame. Então, se tu quiser ter esse tipo de consideração por parte do professor, né? Entrega a tua resposta desse jeito, x igual a 4, não discute com ninguém, porque senão pode ser que um dia tu precise, sabe, de um arredondamentozinho ali para não pegar um exame. E o professor se lembra de toda a encheção de saco que tu fez ele passar. E aí fala assim, não rapaz, mas volta aí nos exames que tu tem uma chance de talvez tu consiga. Volta que a gente se vê no dia do exame. Então, para evitar isso, aí ó, variável ao lado esquerdo e essa é a nossa resposta, x igual a 4. Vamos voltar para cá. É como se eu estivesse tendo lembranças tristes do ensino que eu já tive, né? Ensino médio e depois na graduação. Ah, se eu fosse um ser humano mais quieto, né, cara? E essa é 19. E eu botei 20 lá, né? Às 10 é 9. Não sei porque eu botei 20. Talvez porque eu achei que era 20, né? A gente fez a 17, a 18 eu pulei direto pra 20. Tudo bem, tudo bem. Então tá aí, 4 lâmpadas em comum. 20 agora. Numa concentração de atletas, 42 que jogam basquetebol, 28 voleibol, 18 vôlei e basquetebol simultaneamente,
Qual é o número de atletas na concentração? Se você for olhar os meus vídeos do livro de matemática, que eu comecei a resolver, sei lá vídeo 2, deve ser vídeo 2, 3, eu caí numa questão dessas aqui, muito similar a essa, e eu errei essa questão, eu não entendi, e eu, cara, que vergonha de ter feito tudo aquilo, cara, que coisa estúpida. E não foi só nessa questão que eu tive trabalho, então agora olhar pra isso daqui e falar, pô, já sei como resolver, é tão fácil, é tão estupidamente fácil resolver essas questões, que me dá vergonha ter perdido meia hora olhando pra ela, pra uma coisa similar a essa daqui, né? Não necessariamente essa, mas bem parecida com essa, com jogadores e tudo mais. Sei como alguém continuou assistindo o vídeo depois de todo aquele fracasso que eu tive, enfim. Numa concentração, então, há 42 que jogam basquete e 28 que jogam vôlei. Tá, calma lá, aqui é um pouco mais... Jogam basquetebol, 28 voleibol e 18 voleibol e basquete. Bom, podemos nós, agora, sem fazer o desenho, ir reto para a equaçãozinha, né? Então, total, eu tenho que seria o número das que jogam basquete mais as pessoas que jogam vôlei menos a intersecção, né, o número aí de elementos, o número de pessoas que jogam os dois esportes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, mas jogam os dois, praticam os dois esportes, basquete e vôlei. Muito bem. Então tá aí a equaçãozinha bem simples, né? Tranquilíssima de ver. Vamos ver o quão rápido a gente chega na resposta, comparado com o trabalho que eu passei, que é um imbecil. 42 jogam basquete e 28 vôlei. Então, 42 mais 28 menos 18, que é o que tem em comum, né? Então, olha quão simples é. Então, T vai ser igual 28 menos 18 dá 10. Então, vai ser 52. Simples, opa, 52 eu falei. Não 40, 50, obrigado. Então, esse é o total de jogadores aí. Vamos ver se tá certo. Letra A, inclusive. Qual outro jeito de fazer isso daí? Bom, a gente vai pro Painters da vida. E é uma questão igual a qualquer outra. Por que eu tô fazendo ela? Em vez de avançar, porque eu tive dificuldade com esse pedaço de lixo aqui. Então, não custa nada a gente dar uma revisada, porque mais gente vai ter dificuldade com isso daqui. Então, basquete, ou pelo menos eu espero, né, que eu não seja o único infeliz que sofra com essas coisas, tenha sofrido com isso. Basquete e vôlei. Eu sei que em comum, simultaneamente, olha só, jogam simultaneamente 18. Então, tá aí. Eu tenho 18 em comum, nesse caso eu sei o valor. Só tem que tomar cuidado aqui agora na hora de preencher os outros dois, né? 42 menos 18. 42 menos 18, vamos com calma, não vamos se precipitar. 42 menos 10 dá 32. Aí vai ficar menos 8, dá 24. 24, exatamente. Muito bem. E aqui no vôlei são 18. Não, que 18, cara. Para de viajar, é 28. Então, para dar os 28, só adiciona 10 aqui, tá aí. E aí quando te mandar somar, basta somar isso daqui, tu já tá tudo pronto. 42, 24 mais 18, mais 10 dá 52. Então, total 52, viu? Tanto faz usar a equaçãozinha ou fazer o desenho. Se tu tomar cuidado, tu chega na mesma resposta. Se não, começam a aparecer respostas diferentes, que foi o que aconteceu nos meus vídeos, resolvendo essas coisas.
E aí chegamos em conjunto dos números naturais. Chegamos a um novo assunto, olha que coisa linda. Vamos continuar então, né? Não tem por que não. Conjunto dos números naturais. O que temos para ver aqui? Correspondência biunívoca. Observe que entre os elementos dos conjuntos A e B existe uma correspondência de 1 para 1. Para cada cadeira existe uma pessoa e para cada pessoa existe uma cadeira. Legal o jeito como eles explicam isso, né? Para cada cadeira tem uma pessoa, exatamente. Dizemos então que os conjuntos A e B estão em correspondência biunívoca. Nota: quando entre dois conjuntos há uma correspondência biunívoca, dizemos que os conjuntos são equipolentes. Legal, muitas palavrinhas, já aprendemos muitas palavrinhas hoje, hein? Exercícios: qual o nome dessa correspondência entre A e B? Biunívoca. Há uma correspondência biunívoca entre o conjunto de ovos e o conjunto de lugares? Tá aqui biunívoca. Sim, porque para cada ovo tem um lugarzinho para ele ficar ali. Há uma correspondência biunívoca entre o conjunto de letras e o conjunto de quadrinhos? Não. Aqui tá sobrando um quadrinho. Tá ali a resposta, mas é só olhar, né? Tá sobrando um quadrinho aqui, não tem uma letra nesse lugar. Na sala de aula há 35 carteiras e 29 alunos. Há correspondência biunívoca? Não. Teria que ter uma carteira para cada aluno e um aluno para cada carteira. Entre o conjunto de carteiras e o conjunto de alunos, não existe uma correspondência. Números e numerais. Observe o conjunto. Número de elementos de A, 3. O símbolo que representa esse número. Aí tem um 3 aqui, né? Então tá. Os símbolos 0, 1, 2, 3 até e assim por diante são chamados numerais. Número é uma ideia de quantidade, numeral é o símbolo que representa essa ideia. Vou copiar isso daqui. Gostei disso daqui. Vamos lá. Vamos adicionar. Número é uma ideia. Por que sublinhou isso aqui? Não se escreve mais assim? Ideia, não tem mais acento. Não sei, não vou discutir, deixa aí. Número é uma ideia de quantidade e numeral é um símbolo que representa essa ideia. Olha, se o corretor está dizendo que não tem mais acento e eu sou péssimo em português, não vou ser eu que vou discutir com o corretor. Vamos lá. O que mais que a gente tem para aprender aqui? Conjunto dos números naturais. Os números naturais formam o conjunto que se indica por. Isso daqui tu tem que gravar na cabeça, não tem o que fazer, tá? Tu vai ser cobrado em muitos momentos para essa parte aqui dos conjuntos. Ele vai te dizer, o conjunto, os números inteiros, e aí tu vai ter que saber. Tá? Ele vai falar assim, eu tô somando dois conjuntos, e aí um deles é o conjunto dos números inteiros, e aí o que acontece? E tu tem que saber o que é. Lamento, decore esse tipo de coisa. O conjunto dos números naturais começa no 0 e vai até o mais infinito e além. 0, 1, 2, 3, números assim, né? Nada de número com vírgula nem coisa nenhuma. Não, desse jeito aqui. Se retiramos o 0 desse conjunto, obtemos o conjunto, que daí tem um símbolozinho, como é que ele bota ali? É o estrelinha, aquela mesma que eu uso para indicar a multiplicação, que é o conjunto obtemos esse conjunto aí, que tem um nome, eu acho. E o asterisco indica a exclusão do 0 de um conjunto. Legal.
Exercícios. Copie e complete com os símbolos pertence ou não pertence. O 8 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, o 8 está aqui dentro. O 15 pertence também. O 4,1 não pertence, não tem número com vírgula, não tem número decimal, né? O 0 não pertence ao conjunto dos naturais quando tem esse símbolozinho da estrela ali, que está excluindo esse elemento, né? O 25 pertence, o 18. Então esses exercícios aqui, assim, para você que está vendo isso pela primeira vez, eu recomendo que faça, eu recomendo que treine, que escreva. Eu já fiz isso 200 vezes, então como isso daqui é mais uma revisão e eu estou passando por cima dos conteúdos e pegando as partes mais importantes, essa parte de decorar e de entender isso daí, eu não tenho como. Na verdade, só se a gente fizesse 200 questões repetidas dessas para tu decorar essas coisas. Eu já decorei tudo isso daí. Já faz parte do meu dia a dia e eu nem penso nisso na hora de responder as questões. Nem é uma coisa que... Não é uma ferramenta que eu preciso pensar nela. Ela já está incorporada de tal modo que é o mínimo, sabe? É a base para responder qualquer questão. As pessoas nem consideram que isso como sendo uma dificuldade para te responder as coisas. Nem olham para isso como sendo um empecilho, né? Então, recomendo que se tu tendo dificuldade, faça mais essas questõezinhas aqui. Eu vou passar por cima de boa parte, vou fazer os exercícios que forem um pouco mais difíceis e que a gente vai usar esse conhecimento aqui também. Então, nesse caso, nesse caso daí tu vai ter algum ganho, mas aqui de início é só eu lendo, né, cara? Não tem muito o que fazer. Então copie e complete com os símbolos de contido e não tá contido e não tá. Esse conjunto unitário que só tem um elemento, que é o 15, está contido dentro desse conjunto que são todos os números naturais, que é o conjunto dos números naturais, tá. Esse aqui é um subconjunto dele, então está contido nele. Ele está contido no conjunto dos números naturais, mas excluindo o zero? Tá. O zero está contido no conjunto dos números naturais? Tá. O zero, no caso, o conjunto, né? O conjunto que possui um único elemento, que é o zero. Nesse caso aqui ele não está contido quando tem o asteriscozinho, né? O 10 e o 100 também está contido no conjunto dos números naturais? Sim, esses dois elementos. Se tu for olhar dentro do conjunto aqui dos naturais, tu vai encontrar eles também, logo estão contidos lá. Podemos seguir para cá. 3. Determine o conjunto A asterisco em cada caso, ou seja, asterisco quer dizer excluindo o zero, né? Então aqui sobra só o 6, que é o que a gente vê aqui. Nesse caso sobra só o 10 e o 5, os únicos elementos, tá aqui. E no C, 80, 60, 40 e 20 e só exclui o zero lá no canto. Nada demais. Determine o conjunto A em cada caso. Aqui ele quer que tu adicione o zero, né? Então, só isso. Eu botaria o zero a mais aqui no elemento, né? Só isso. Determinar o A. Coloca um elemento, o zero a mais aqui e deu. O número de elementos de um conjunto é indicado do seguinte modo. Calma lá. O número de elementos de um conjunto é indicado do seguinte modo. Número de elementos... foi o que eu estava usando, né? Naquela equaçãozinha lá. Pra gente calcular ali. Que ajudou bastante, né? Sem precisar desenhar. O cara conseguia chegar na resposta. Número de A significa o número de elementos do A. Legal, já vimos isso. Número de B, número de elementos de B e assim por diante. Igualdade e desigualdade. Observe com atenção. Vamos lá então, bastante atenção aqui. Sejam os conjuntos A e B. O número de elementos do A é 2, o número de elementos do B é 2, logo o número de elementos é igual, né? Dos dois conjuntos. Existe uma correspondência biunívoca, então o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B. Sejam os conjuntos A e B de novo, né?
Só que agora eu tenho 2 elementos no A e tenho 3 no B. Então, é diferente o número de elementos de cada um desses conjuntos e não há uma correspondência biunívoca. Então, o número de elementos de A é diferente do número de elementos de B. Muito bem, bacana. Nesse caso, dizemos que o número de elementos de A é menor que o número de elementos de B. A indicação seria essa. Legal. Podemos também dizer que o número de elementos do B é maior que o número de elementos do A. Sim, podemos. Um dia a gente faz isso. Ilustrando. Vamos lá. Igual é igual a. Menor que e maior que. São os símbolos que a gente tem aí. Exercícios. Sejam os conjuntos A, B, C. Legal. Determine o número de elementos do A. Só um, né? Só tem o 0. Então aí. O número de elementos do B, vamos contar. 1, 2, 3 e 4. 4 elementos. O C, ele vai perguntar a mesma coisa? Vai. Número de elementos do C, aí aqui ó, tem repetido, mas lembra que isso aqui não está certo de escrever. Esse conjunto aqui só tem 2 elementos. E quais são eles? O 4 e o 5. Só isso que ele possui. Mas eu estou contando 5 elementos aí. O 5, o 5 e o 5 já dá 3. O 4 e o 4. Caramba, cara. É a mesma coisa o cara te perguntar qual é que é o nome do teu amigo. E tu falar, é o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, é o Jorge, o Jorge, o Jorge, o mesmo Jorge. Aí tu fica 20 minutos repetindo pra pessoa que o nome do teu amigo é o Jorge, o Jorge, é o Jorge, o Jorge. Tá vendo? Não faz sentido. Então, temos aqui só 2 elementos nesse conjunto. E tá aí, número de elementos do C, 2. E o D? Bom, o D tem 999, tem 1000 elementos. Porque aí tem o 1, vai até o 999, mas temos o 0 aqui também, que é um elemento, então dá 1000. Exatamente. Não é só os 999 a partir do 1 ali, né? Legal. Escreva usando os símbolos matemáticos. 7 é diferente de 9. Aí, meus amiguinhos, a gente já usou boa parte desses símbolos aqui. Então tá, 7 é diferente de 9, o símbolo é diferente. 5 é menor que 8. Mas tá certo, eu não tô reclamando do livro, eu não tô dizendo que nada disso aqui seja importante, porque, de novo, isso aqui é um livro de quinta série, sexto ano lá. Tu tá aprendendo isso aqui, né? Pra quem tá usando pela primeira vez, é extremamente importante todas essas questões aqui. Se acostumar a usar os símbolos, se acostumar a ler os símbolos cada vez mais rápido. Então, para quem está fazendo de começo, é importantíssimo, né? Copie e complete com os símbolos aí. 1000 é igual a 1000, 1003 é menor do que 1000. Quê? Ah tá, 1003 é menor do que 1030. Eu vi 1003 aqui também, eu falei, ué, como assim que 1003 vai ser menor do que ele mesmo? Mas não, tá certo. E aqui de novo, o uso dos símbolos, tá? 3 é menor do que 5 e 5 é menor do que 6. E assim por diante. Nada muito complicado para nós, mas para quem tá vendo isso aqui pela primeira vez é bem interessante ter todas essas questõezinhas focadas, né? Só nessas partes de símbolos e tudo mais. Substitua o x pelo número natural conveniente. 2837 é menor do que x, que está entre, e menor do que 2839. Então, tem que ser 2838. Tá entre, é maior do que o 37, mas é menor do que o 39, né? No caso, 2839. É legal também, questão com números é bom tu ter essa noção aqui. Usar os símbolos, a gente já viu isso daqui, não é? E a gente vai usar isso nas questões, então não te preocupa, não é porque eu tô lendo por cima isso daqui e fazendo rápido que a gente não vai ver as questões e tudo mais. Então,
E de novo, são ferramentas que a gente vai usar sempre, então não te preocupa, a gente vai ver elas. Mesmo que eu não quisesse fazer nada disso, nem que eu não quisesse usar esses símbolos, aqui não tem como. A gente vai resolver questões que vai pedir para usar essas coisas. Não tem como fugir. Coloque em ordem crescente de menor para o maior. Tá, questão para quem está começando é difícil, eu imagino que seja pra gente já foi, né? 3, 10, 0, 7, 9, 2, então vou fazer 0, 2, já tá ali o gabarito, tá do lado. Esse é o problema de tu querer fazer meio de cabeça, a resposta tá embaixo, a pessoa vai falar, só tava lendo a resposta, mas não, tava tentando fazer, mas enfim, dava pra passar essa parte. Propriedades de igualdade, reflexiva, o A é igual ao A, bom, é verdade. Simétrica, se o A é igual ao B, então o B é igual ao A. Sim. Transitiva, se o A é igual ao B e o B é igual ao C, então o A também é igual ao C. Sim, sim, sim. Propriedades das desigualdades. Transitiva. Se o A é maior do que o B e o B é maior do que o C, então o A é maior do que o C. É verdade. Por exemplo, se o A for 5, o B for 3, então o A é maior que o B. 5 é maior do que 3. E se o B é maior do que o C, por exemplo, o B é o 3 e o C é 0. Então, obviamente que o A ele já é maior do que o 3, logo ele vai ser maior do que o 0 também. Legal. E temos outra propriedade, eu bati na minha TV de novo. Transitiva, se A é menor do que A, beleza, esses aqui a gente vai usar, mas já entendemos. Que conclusão você pode tirar? Tirar a conclusão que A igual a 7 e 7 igual a B. Então o A é igual ao B, né? Essa é a minha conclusão. Obrigado. Tá, eu não tava olhando esse lado aqui, cara. É que eu li e não sabe que conclusão você pode tirar do que. Tá, aqui. X igual a 4 e 4 igual a Y. Bom, então o X é igual ao Y, né? Não precisa se esforçar muito para entender. Se o A é igual ao M e o M é igual a X, logo o A é igual a X. Perfeitamente. Letra C. Se o X é igual ao Y, Y é igual a 9, logo X é igual a 9. Aqui a gente chega naquela coisa que eu falei, né? Da dificuldade de tu ter uma variável. Por exemplo, eu estou te dizendo que X é igual a 25. X é 25. Aí a pessoa tem uma equaçãozinha do tipo x mais 2 igual a 16. Aí ela tem dificuldade de pegar e olhar para o x aqui e falar, não, eu posso substituir o x por 25. Tá? E a pessoa não consegue fazer. Eu não consegui, eu tinha dificuldade de resolver as questões de física do ensino médio por isso. De tu substituir, tu falar, aqui tem um x e eu tô te dizendo aqui no início da questão que o x é igual a 25. Então, onde tu vê um x ali, tu pode colocar o 25, pode substituir por 25. Aí tu fica olhando e fala, será que eu posso mesmo? Nossa, mas é meio complicado, né, cara? Porque tu vê que não sei. Será que dá pra substituir em qualquer lugar? E se eu tivesse um negócio aqui, não ia dar certo nessa igualdade, ia ser mentira, mas... Então bota outra variável aqui, bota um Q aqui. Que daí ia ficar 25 mais Q igual a 16. Aí nesse caso tudo bem. Aí tu vai ver o X ali e tu diz, cara, eu sei quanto vale X. X é igual a 25. Então já me ajuda bastante. Então 25 mais Q igual a 16. 16. Aí. Só que a pessoa não consegue, não sei, né? Tem esse probleminha de entender que ela pode substituir e trocar um pelo outro. Que tá te garantindo que um é igual ao outro. Então, já que isso é um problema recorrente,
E não só aqui, mas isso aqui tá meio simples demais. Mas se tu tivesse uma fração, uma coisa dentro de parênteses elevado ao quadrado, tu tem x menos 4, menos 5, fica o 5 então. Elevado ao cubo, isso tudo dividido por 22, 23, isso igual a 7x menos t, por exemplo. Aí o pessoal olha isso daqui e fala, cara, mas eu não posso mexer nesse x aqui, será que eu posso? Será que eu posso substituir isso por 25? Será que eu posso dizer que isso é igual? Pode, tu deve. E aqui, eu posso trocar isso por 25? Pode, tu deve. Não tem problema, se for conveniente para ti, para chegar na resposta, tu deve fazer isso. Então essa é uma dificuldade. Então o que a gente vai fazer para não cometer o mesmo erro que eu cometi, provavelmente quando estava no ensino fundamental? A gente vai voltar para essas questões aqui, que são muitíssimo interessantes. Vamos copiar aqui e vamos fazer uma por uma, devagarinho, devagarinho. Então eu tenho que x é igual a 4 e 4 é igual a y. Aí tu não é uma coisa que tu precise refletir muito sobre. Não, alguém chegou para ti e te disse como é que isso deveria funcionar. Ele te explicou como é que é a regra. E aí tu vem aqui e copia. Eu posso resolver essa questão usando isso daqui, essa propriedade. Então, essa propriedade me permite olhar para isso e ver, ó, se A é igual a B e o B é igual ao C, então o A é igual ao C. Isso é uma propriedade. Tu pode usar e é o que a gente vai fazer. No meu caso aqui, eu tenho que x é igual a 4 e 4 é igual a y. Certo? Certo. Quem é quem nesse caso? O meu x seria o meu A, tá? Se tu fosse colocar lado a lado, vamos pegar isso, vamos colocar lado a lado, vamos devagarinho. Tu tá usando uma propriedade, alguém já trabalhou nisso, alguém já se esforçou gigantescamente para chegar nessas coisas. Então o que tu tem aqui da tua propriedade? Tu tem, vamos botar lado a lado, que se o A é igual ao B e o B é igual ao C, então o A é igual ao C. Então aqui tu não tá fazendo nada por achismo, tu só simplesmente está aplicando uma propriedade que te ensinaram. Olha para o exemplo, olha para a tua questão. O teu A é o x, nesse caso. O teu B é 4. Então, olha lá. A igual a B, B igual a C. Então, 4 igual a Y, logo o A é igual ao C. E no teu caso, como é que vai ficar? O teu x é igual ao Y. Tu só tá seguindo o que tu viu na propriedade ali. Tu tá aplicando a regrinha do jeitinho que te ensinaram. E é o que a gente vai seguir fazendo, tá? Tu tem o teu exemplo aqui. Tem como eu deveria ter colocado ao contrário, né? Essa é a propriedade. Então a gente coloca aqui na parte de cima. E aí a gente segue o modelo na de baixo, né? Vamos para a letra B e vamos olhar que propriedade a gente vai usar para resolver cada uma delas. Nesse caso, continua sendo a mesma propriedade. Isso daqui é uma coisa assim que tu acaba incorporando. Tu não precisa te preocupar, eu vou ter que decorar tudo isso. Não, isso daqui acaba se tornando uma coisa comum para ti, tá? Então, primeira coisa, a gente vai dar deixar um espacinho aqui e copiar a nossa propriedade e deixar na parte de cima para ter como exemplo. Que é o que tu faria se tivesse o livro, né? Às vezes tu tá com dúvida, tu vai lá e olha para ver como é que tu vai ter que fazer. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que o A é igual ao M, no meu caso, né? E o meu M é igual a X. Se tu olhar para o teu exemplo, o teu M é o B, né? Então, tu tem um valor que é igual a outro e esse valor é igual a outro valor. Logo,
o teu valor inicial também pode ser igual a esse valor final aqui, que é o que tu tá usando, né? Então, teu A também é igual a X. E é isso. Só isso, simples assim. Temos a nossa propriedade, seguimos as regrinhas do jeito que está aqui e chegamos na resposta. Não tem. Se tu fosse colocar com números aqui, vamos dizer que o M seja um valor, seja... mas foi o que a gente fez na primeira, né? Então eu não estou adicionando nada de novo aqui. É o que tu tem na primeira, né? Tu tem que um valor que x é igual a 4. Só que y também é igual a 4. Aqui está escrito de uma forma que não fica bem claro a mesma afirmação, né? Então, olha, 4 igual a y. Não. O teu x, um valor x teu é igual a 4 e um valor y lá é igual a 4. Logo, x tem que ser igual a y. Pronto, se os dois são iguais a 4, um é igual ao outro. Ponto final. E fazemos isso, temos a nossa regrinha e vamos seguir resolvendo as questões. Questão C. A questão. E aqui a gente já não precisa, eu acho que, ficar copiando a nossa regra toda hora, né? Vamos ver como é que sai aqui. Porcaria. Tá? Se o meu x é igual ao y e o meu y é igual a 9, então o meu x é igual a 9 também. Porque lembra do seguinte, olha só. Então, eu tenho aqui uma relação. Y é igual a 9. Vamos deixar desse jeito aqui. Talvez fique melhor. Y é igual a 9. É o que ele está te dizendo. Pronto. Só que tu também tem que x é igual a esse símbolo aí, né? Esse y teu. Você, toda vez que vê o y, nesse caso aqui, tu pode trocar pelo número 9, porque ele é igual, é equivalente, tu pode trocar. Então, onde tu vê um x, um y no caso, tu pode substituir pelo 9, que é a coisa que a gente vai fazer. E também tu chega que x é igual a 9, bonitinho, do jeito que tem que ser. Então, de uma forma ou de outra, seguindo a regra aqui, seguindo passo a passo do que ele te mostrou, ou, nossa, a gripe velha chegou com força, né? Ou olhando para cá e sabendo que toda vez que tu vê o y, tu pode trocar pelo 9, sem medo nenhum no coração, tu chegaria nisso. Tu pega essa primeira partezinha, bota aqui separado, olha, x igual a y, mas o meu y pode ser 9. Pode, então tu já tem a tua resposta aí. Letra D, que é assim que eu penso na maior parte das vezes, né? Eu não lembro da regra ali da propriedade. Qual propriedade é? A propriedade transitiva. Propriedades da igualdade. Daí a gente temos a propriedade transitiva. Muito bem. Vamos para a letra D. X igual a 8 e 8 é igual a y. Ou melhor, reescrevendo isso de um jeito mais fácil de se entender. X é igual a 8 e y também é igual a 8. Logo, esses símbolos representam a mesma quantidade. Não é mesmo? Então, um símbolo é igual ao outro. X é igual a y. Não é mesmo? Muito bom. Se a gente voltar lá, essa é a representação, essa é a partezinha que eu copiei, né? Cadê? Número e numeral. Achei tão bonitinho, tá bem arrumadinho. Cadê, cara? Isso é uma bodega, cara. Será que a gente passou por tanta coisa? A gente passou e eu passei por cima valendo da definiçãozinha. Número de elementos. Onde é que foi parar? Então meio que foi, né?
Foi então, mas eu volto pra cá, pô, tá copiado que tá do lado, né? Conjunto dos números naturais, número é uma ideia de quantidade, numeral é um símbolo que representa essa ideia. Então, temos os símbolos aí, legal. E um símbolo é igual ao outro. Temos o x igual ao y, bonitinho. Do jeito que tá. Então não tem problema igualá-los, né? Nem trocar um pelo outro. Eles estão representando a mesma coisa, a mesma ideia, a mesma coisa que o 8, por exemplo. Então poderia tranquilamente fazer isso daqui, ó. Seguir e escrever igual a 8. O numeral aí representa a mesma ideia da mesma quantidade. Legal? Espero que eu apague isso daqui para que não fique 2D aí. Então vamos seguir a vida, já que eu acho que essa parte que a gente vai ainda rever bastante. Provavelmente agora a gente vai trabalhar com desigualdades. Que conclusão você pode tirar? X menor do que y e y menor do que z. Que coisa legal. O que eu posso tirar daí? Que o x é menor do que o z, né, cara? Se ele já é menor do que o y, é menor do que o pobrezinho do y ali, e o y é menor do que outro número lá, o x vai ser menor do que esse número. O x poderia ser 2, y 3 e o z 4, atenderia essa condição aí. Então 2 é menor do que 4, não tem o que fazer. Qual propriedade que a gente usaria para essa parte? Seria transitiva se o a transitiva. Se o A é menor do que o B e o B é menor do que o C, então o A é menor do que o C. Pronto. Tá aí. Essas de desigualdade não é tão difícil entender, né? É mais tranquilo do que a parte da igualdade lá. Então, o que eu tenho aqui? Vamos ver aqui. X é menor do que 5 e o 5 é menor do que o y. Tá, o x é menor do que 5, o 5 é menor do que um valor y que tu não sabe, pode ser 10. Logo o x vai ser menor do que o y, não tem nem que olhar. M é menor do que 3 e o 3 é menor do que o n. Logo, o m é menor do que o n, está usando propriedade transitiva. Não é nem uma questão de raciocínio, só está seguindo a regra que te ensinaram aqui. Pronto. E as outras vai seguir nesse mesmo baile, não tem por que eu seguir lendo, né? Qual a propriedade usada? X igual a 5, então 5 igual a x. Não é a transitiva, é comutativa? Eu não lembro os nomes, cara. Reflexiva, tá? Se o A é igual a A, então A igual a A, deixa eu ver aqui, ou não. Simétrica seria se o A igual a B e o B igual a A, deve ser essa, né? Simétrica. A igual a B, no caso aqui x igual a 15, então 15 igual a x, ou seja, o B igual ao A. Simétrica de igualdade. X igual a 8, 8 igual a y, transitiva, né? Da igualdade, isso mesmo. Se o A é maior, é transitiva da desigualdade. É a única que tem, né? Transitiva da desigualdade aqui, a única que tem para maior e menor. Então tá aí. Sabendo que Rui é mais velho que Ari e Ari é mais velho que Luiz, então indique as afirmações corretas. Beleza, o Rui é mais velho que o Ari e o Ari é mais velho que o Luiz. Então, uma coisa correta é dizer que o Rui é mais velho do que o Luiz. Bem, vamos ver. O Rui é mais velho que o Luiz? Sim, é. O Rui e Luiz são mais velhos do que o Ari? Não. Luiz é mais novo do que Rui? Luiz é o mais novo mesmo, mais novo que tudo. Ele é mais novo que o Ari. E sim, ele é mais novo do que o Rui, porque o Rui é mais velho do que ele. Claro, com certeza.
O Luiz é mais novo do que o Ari e mais velho que o Rui? Não, cara, ele é o mais novo dos três. Ele é o mais novo, acabou. Representação geométrica dos números naturais. Desenhamos uma semi-reta e o ponto de origem representará o número 0. A seguir, escolhemos a unidade de comprimento, o centímetro, por exemplo, e marcamos na reta pontos sucessivos a partir da origem, de modo que a distância entre cada ponto e o seguinte seja sempre a mesma. Representamos cada ponto por um número e cada número por um ponto. Muito bonito. Observe que o sucessor do 0 é o 1, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3 e assim por diante. O antecessor do 1 é o 0, do 2 é o 1. Observamos tudo isso, né? O antecessor do 2 está aqui, muito legal. O sucessor do 2 é o 3, está aqui, bacana, entendi. Observações. Todo número natural tem um sucessor. É o que vem depois. Tá bom. Todo número natural tem um antecessor, com exceção do 0. Um número natural e seu sucessor são chamados números consecutivos. Tá, isso aqui tá legal. 7 e 8 são consecutivos, 15 e 16 são consecutivos. Muito bem. Exercícios. Qual é o valor dos números A, B, C, D representados na figura? 0, 1, 2, então o A é 1, o D é 3, o C é 4, 5, 6, o B é 7 e o B é 7. Eu não precisaria ter contado, né? É só olhar aqui é o 8, então o que está antes do 8 é o 7. Tá aí, A é 1, B é 7, C 4 e D 3. O sucessor de 199 é 200, o sucessor disso aqui é 77.700. Que número é esse? 7.777. É 7.778 sucessor. Ai, você está lendo. Não, cara. Tá, mas enfim, isso daqui, questõezinhas bem tranquilas de resolver. Não é para nós já estamos procurando coisas mais complicadas. Qual é o sucessor de x? X mais 1. Qual é o antecessor de x? X menos 1. Qual o sucessor de x mais 2? Seria x mais 2 mais 1, o que dá x mais 3. Qual o antecessor de x mais 5? Seria esse todo, né? Esse x mais 5 é um número, é um valor só. Aí tu subtrai 1, então seria x mais 5 menos 1, que é x mais 4. Muito bem. Qual é o antecessor de 0? Não existe, o 0 não tem. Nesse caso aí não tem, então tá bom. Qual é o sucessor de 0? É 1, né? Soma 1. Sucessor vai somando 1. 2000 é o sucessor de que número? 1999. 1490 é antecessor de 1400. Antecessor 1491. Soma mais 1, né? Como ele é o antecessor, tu soma mais 1 para descobrir qual que seria o próximo. No conjunto, a gente circulando, ainda estava interessado em responder as questões, né? Começo do ano é bem engraçado os livros, né, cara? Tudo riscado, depois a gurizada começa a parar de sujar os livros, parar de usar e tudo mais. No conjunto dos números pares, qual é o sucessor de 70? Número par, lembra, 68, 70, 72, 74 e assim por diante. Então o sucessor par de 70 é 72. No conjunto dos números pares, qual é o antecessor de 1040? 1038. Tá ali, é mesmo. No conjunto dos números ímpares, qual é o sucessor dos 213, 215, né? Que aí nesse caso tu soma 2, né, para descobrir qual é o próximo número aí.
No conjunto dos números ímpares, qual é o antecessor de 4.999? 4.997. Muito bem. Só uma ressalva aqui, né? Uma ressalvazinha básica. Só pegar umas linhas aqui a mais. A gente precisa ter as linhas, né? Vamos lá. Aqui, eu estou dizendo que o meu conjunto A é um conjunto de números pares, por exemplo. Isso aqui não ficar mal. Ou conjunto dos números inteiros, tá? Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E até o infinito e além. Ô, porcaria. Tá? Então isso aí você vai. E aqui precisa de uma vírgula, né? Para te calcular o sucessor do número ou o antecessor, tu simplesmente ou soma ou subtrai 1, né? Então, se eu quiser o sucessor, vou botar o S aqui. O sucessor do 1 é o 2, mas como é que eu determino? Ó? Sucessor do número 1. Para mim calcular isso, eu somo mais 1. E eu vou ter o 2, número 2. O antecessor do número 4, do número 5, desculpa. O antecessor do número 5, se eu for calcular, né? Todo mundo sabe que é o 4. O que que eu faço? Eu pego o 5 e faço menos 1. Eu deveria representar sucessor do 1, antecessor do 5. Vou representar assim só para que fique claro quais números a gente está calculando aqui. Isso aqui não é o jeito que o livro escreve, tá? Eu só estou fazendo assim para que fique claro. Então, eu quero calcular o antecessor nesse caso aqui. Eu faço isso, eu somo 1 aqui para o sucessor, subtraio 1 para calcular o antecessor, que seria o que vem antes, que é o 4 nesse caso. Agora, se eu tiver um conjunto dos números ímpares, tá? Um conjunto B aqui, que é igual a, sei lá, 1, 3, nossa, fui apertando o teclado e não olhei. 1,3,5,7, e 3 pontinhos que você vai. Se eu quiser calcular o sucessor, o número que vem depois, o número ímpar que vem depois, por exemplo, do 5, então, o que eu teria que fazer? Eu pego o meu número 5 e somo mais 2, não 1, dessa vez mudou. Depende do conjunto que tu tá tentando resolver, tudo depende do conjunto. Então 5 mais 2 dá 7, que é o próximo número ímpar, né, a partir depois do 5. Então, agora se eu quiser calcular o antecessor aí, do 7, por exemplo, não, do 9, antecessor do 9, tá? Número 9, número ímpar. Eu pego um 9 e subtraio 2. Então, nesse caso, não estou somando nem subtraindo 1. Depende das regras do conjunto, da formação, né, dos elementos que tu vai ter dentro do teu conjunto ali. Então, 9 menos 2 dá 7, que é o número ímpar que vem antes do 9, nesse caso aqui, desse tipo de conjunto que a gente tem aqui, ó. Então, tudo vai depender do conjunto que tu tem, o que tu vai somar para descobrir qual é que é o próximo elemento, ou para descobrir qual é que é o elemento que veio antes dele. Tudo vai depender do conjunto. Então, só estou chamando a atenção nessa parte que eu estou fazendo, só falando ali, dando resposta como se eu estivesse lendo a resposta que está na frente da pergunta, mas não. Então, estou fazendo as coisas de cabeça, mas a gente tem que dar uma paradinha aqui para rever isso daí. Então, voltando para cá, qual é que é o último que ele pediu? No conjunto dos números ímpares, qual é o antecessor de 4.999? 4.999, número ímpar, o anterior vai ser, nossa, é 4.997, né? Tu subtrai 2 aqui deste número, e é o que está dizendo no gabarito? É, 4.997. Porque a gente está falando de números ímpares, um do lado do outro, né? O sucessor, antecessor, ali.
Quais são os números consecutivos em cada conjunto? Números consecutivos: 75, 57, 67, 74. Consecutivo é 74, 75. Nesse conjunto A aqui, né? Os 57, 67 não são consecutivos. No B, vamos ver se esse A tá certo. É 74, 75. E no B, 4 e 5 são consecutivos, 92 e 93 também. Então seria 4, 5, 92 e 93 seriam os consecutivos. E ele separou, né, em dois conjuntos. Muito bem. 604, 620. Se for número 603 e 604 são consecutivos, 618, 620 e 622 também. Se tu estiver olhando só para números pares, aí eles são consecutivos, é o próximo número par. Depois do 6, que nem tu olhar o 618, o próximo número par consecutivo é o 620. Depois tem o 622. Vamos ver se ele fez assim. Essa é a C. Não, foda-se. Essa parte é consecutivo par. É só o 603 e o 604. Tá bom. Tá, então dessas questões aqui já deu para entender o que precisava. Subconjuntos dos números naturais, vamos escrever outros subconjuntos. Legal. O conjunto dos números naturais maiores do que 6, tá? 7, 8 vai até o infinito, né? 7, 8, 9, 10, infinito e além. O conjunto A também pode ser representado como x, que pertence aos naturais, tal que x é maior do que 6. Vai ser, eu falei certinho. X pertence aos naturais, tal que x é maior do que 6. A barra vertical, então agora a gente aprende como falar isso daqui, como escrever um conjunto, né, de outra forma, sem ter que fazer só botar entre chaves aqui e ter que expressar todos os elementos dele. A gente escreve de uma forma um pouco mais útil, vamos dizer assim. É mais fácil trabalhar com esse tipo de coisa aqui do que ter que estar escrevendo os elementos do conjunto. Então isso aqui é bem mais útil representar dessa forma. Eu demorei um tempo até entender como é que isso aqui funcionava, mas agora a gente não vai ter essa dificuldade que eu tive quando estava no colégio. Então tudo que eu puder ajudar aqui para explicar isso daqui, quando a gente for fazer as questões, eu vou fazer, que tiver no meu alcance, né? O conjunto B dos números naturais maiores que 3 e menores que 8 é 4, 5, 6 e 7. Concordo com você. O conjunto B também pode ser representado por B. B é o conjunto dos elementos x, que pertence aos naturais, tal que x está entre o 3 e o 8. Muito bem. Conjunto C, conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores ou iguais a 8. Representaria dessa forma. A gente vai fazer um monte de exercícios a esse respeito. Mais do que eu que eu estou preparado para fazer, mas a gente vai fazer. Então, o melhor eu acho a gente deixar para resolver isso aqui no próximo vídeo, porque nesse eu nem sei que hora já é. Daqui a pouco os galos começam a cantar. 4h33, Vamos deixar para continuar no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e a gente se encontra por aí. Até mais.